Bom dia a todos. Vamos dar então início a mais uma videoaula sobre modulação em banda passante, né? Vamos dar continuidade à última videoaula com relação à modulação por chaveamento de amplitude, frequência e fase, né? Bom, vamos fazer primeiro então uma revisãozinha do que já foi visto. A gente já viu a parte de modulação em banda base, né? Vimos qual é a diferença entre banda base e banda passante, especialmente porque banda base você trabalha com as frequências centradas no zero, né? Então todos os canais de comunicação, né? Todas as informações elas são centradas no zero de frequência, de tal maneira que você não consegue aí transferir mais de uma informação simultaneamente sem que uma interfira na outra. Quando eu trabalho em banda passante, eu posso transladar o centro de frequência, né, frequência central, para diversos pontos no espectro de frequência, de tal maneira a transmitir diversas informações simultaneamente, sem que uma interfira na outra, né? Além disso, com a banda base, eu estou limitado, na verdade, eu estou usando uma parte limitada apenas do espectro. E com a banda passante, como eu consigo fazer esse translado em frequência, eu consigo utilizar boa parte, né, ou a maior parte do espectro de frequência que o meu canal permite utilizar. Bom, aí vimos que para fazer a modulação, eu tinha que usar uma onda portadora. Então, a onda portadora é ela que carregava a informação. E essa informação, então, ela modulava a onda portadora, que poderia ser mudando a amplitude do sinal, mudando a frequência do sinal, ou mudando a fase do sinal, ou até uma combinação dessas três variáveis para você atingir, então, modular a onda portadora, levando alguma informação específica. Bom, como a gente vai usar a banda passante, o que acontece? A gente vai transladar a banda que seria, né, na parte de banda base, ele vai ser transladado para uma frequência central, ou melhor, várias informações em várias frequências diferentes, né? Eu posso então aproveitar meu espectro. Eu preciso então separar posteriormente as informações umas das outras, né? Para isso, então, a gente passa a utilizar os filtros. Por exemplo, eu tenho lá no meu espectro de frequência três sinais diferentes. Nas bandas baixas, né, de frequências baixas, umas frequências médias e umas frequências altas, por exemplo, né, do meu canal. Então, uso o filtro passa-baixo para selecionar apenas aquela banda de frequência específica que está o meu sinal com baixas frequências. O filtro passa-alto para selecionar aquela banda, né, onde o meu sinal tem altas frequências, o sinal que tem altas frequências. E o passa-faixa, né, para selecionar justamente aquele que está na parte central do espectro, e assim sucessivamente. Além desses filtros, a gente viu ainda filtro rejeita-faixa e filtro NOT, que, no caso do NOT, também tem uma característica específica, que é filtrar uma frequência que pode estar inserida no sinal e que não é de nosso interesse. Aí vimos como construir filtros digitais, né, filtros ideais e filtros reais, né, usando expressões matemáticas. Construímos, então, alguns filtros ideais, tanto passa-baixo, passa-alto, passa-faixa, né? E construímos também alguns filtros reais, como um filtro gaussiano, né? Construímos filtros a partir de polos e zeros de uma função de transferência, né? E, por fim, vimos a parte de modulação digital, onde a gente viu a questão da modulação ASK inicialmente, né? Começamos a ver modulação ASK e depois a PSK. Vimos só como é que funciona esses dois tipos de modulação, SK
e PSK, que é a mudança do fase. Aí, nesse estudo, a gente viu a diferença entre bounds, que é a taxa de sinalização ou a taxa de símbolo, diferença entre bounds e BPS, que seria a taxa de transferência de bits propriamente dita. Então, dependendo do número de bits que eu carrego num símbolo, né, eu vou ter a taxa de bits maior que a taxa de bounds por esse número de bits vezes a taxa de símbolo. Ok? Pequena revisãozinha aí para a gente se posicionar. Bem, agora a gente já viu a modulação, os conceitos da modulação por amplitude e alguns conceitos da modulação por fase. Fazendo a modulação em ambos as variáveis, né, amplitude e fase, a gente vai ter o que a gente chama de modulação em amplitude e quadratura. Quadratura porque quando eu mudo a amplitude e mudo a fase, né, eu estou mudando a parte real, né, eu estou pegando aqui um módulo e um ângulo. Né, um módulo e um ângulo que quando eu transfiro da coordenada polar para uma coordenada retangular, eu vou ter a parte em fase e a parte em quadratura. Por isso que é chamado modulação de amplitude em quadratura. Ou seja, modulando a amplitude da fase e a amplitude em fase e a amplitude em quadratura, em 90 graus. Variando isso, eu estou variando o quê? Tanto a amplitude em módulo, quanto a fase do sinal. Tá certo? Então, vamos lá. Então, aqui a gente viu, ó. Vamos aqui levando agora 2 bits, né? 2 bits por cada símbolo. Então, está aqui 2 bits por cada símbolo. Então, nós temos aqui, em 1 segundo, nós temos 5 bounds, ou seja, 5 mudanças do sinal, né, apenas. Mas, ao total, eu estou levando, então, 10 bits. Por quê? Porque são 2 bits por símbolo. Então, a taxa de transmissão é 10 bits por segundo, enquanto a taxa de modulação ou taxa de sinalização é 5 bounds. Aqui, por exemplo, estamos utilizando a fase, né? Eu estou aqui com uma fase em 90 graus, fase em 180 graus, 270 graus e 0 graus. Repare que aqui eu estou usando apenas uma amplitude, esse aqui é o 4PSK, né? Estou usando apenas uma amplitude, então vamos ver primeiro aqui, 4PSK. Usa-se apenas uma amplitude, porém a fase está mudando, né, em 4 valores diferentes, ou seja, justamente porque eu estou levando 2 bits por símbolo, né? Então eu tenho que ter uma combinação, um ângulo específico para cada combinação desses 2 bits. Como esses 2 bits têm 4 combinações diferentes, eu preciso de 4 ângulos, no caso do 4PSK. Certo? Muito bem. Fazendo então uma análise do 4PSK, a gente acaba tendo a parte em fase, a parte, né, em quadratura, que vai me dar aí, só que eu estou usando apenas uma amplitude, ou seja, o QAM com uma amplitude apenas, né, chamado 4QAM ou 4PSK, ele funciona dessa maneira, né? Eu posso ter ainda, em vez de utilizar os ângulos de 0, 90, 180, 270, eu ainda posso usar os ângulos de 45, né? 45, 135, menos 45 e menos 135. Né? Poderia ter utilizado essa característica de constelação aqui que a gente chama. Constelação é justamente os pontos do círculo trigonométrico, né, onde eu vou colocar os valores de amplitude e fase correspondente à minha onda portadora e correspondente também a cada um dos conjuntos de bits que eu estou transmitindo. Nesse caso aqui, para 0 graus, né, amplitude A com 0 graus, eu tenho transferência 0, 0. Amplitude A com 90 graus, eu tenho então 0,1. Amplitude A com menos 90 graus,
eu tenho, então, ou com 270 graus, né? Amplitude A com ângulo de 180 graus, eu tenho, então, o 0. Repare que o importante de uma constelação é você analisar a distância entre os pontos. Porque o que vai acontecer? Esse ponto aqui, que vai ter uma amplitude, uma fase específica, à medida que eu adiciono esse sinal colocado no canal, né? Adiciono esse sinal ao canal, o canal vai colocar nele também interferências. Significa que esse ponto que era para estar aqui, quando chegar no receptor, pode estar variando em torno do ponto aqui, com uma mudança tanto de amplitude quanto de ângulo, né? Quanto de ângulo. Isso devido a ruído inserido no canal, né? O ruído que o canal insere ao sinal, adiciona ao sinal. Então, o que acontece? Quanto maior essa distância, né, menor é a probabilidade de uma variação na posição desse ponto, né, torná-lo, permitir que essa variação, mais difícil vai ser que essa variação faça com que o receptor interprete como um valor colocado em um dos outros adjacentes, né? Ou seja, quanto mais distante um ponto do outro na constelação, menor é a probabilidade de erro para uma mesma relação sinal-ruído, obviamente, né? Por quê? Porque eu vou ter mais distância entre os pontos. As variações para que um ponto seja confundido com o outro tem que ser muito maior. Logo, a probabilidade de erro é menor, quanto maior essa distância. Então, essa é a importância aqui das posições dos pontos na constelação. Ok? Repare, então, que uma outra forma aqui, para reduzir os erros, é essa codificação utilizando o código Gray, né? Porque, ó, veja bem, sempre os pontos adjacentes, né, mais próximos, eles variam de apenas um bit, ó. Tá vendo? Variam de apenas um bit. Nesse caso aqui, está variando de 2. Na verdade, essa aqui não é uma constelação usando o código Gray, né? Mas se eu usar código Gray, o que acontece? Esse ponto ele vem para cá, esse ponto vai para lá, de tal maneira que as variações entre um ponto e o outro adjacente passam a ser apenas de um bit. Nós vamos ver isso mais na frente. Aqui é a posição 8 PSK, né? Então você tem aí, para cada ângulo, para cada combinação de 3 bits, né, um ângulo correspondente aqui com a mesma amplitude. O diagrama de constelação. Repare, então, que a distância agora entre os pontos, ela diminuiu. Para que eu tenha uma mesma distância aqui, ó, entre essa constelação e essa distância aqui, essa distância seja a mesma que essa distância, eu vou ter que ter amplitudes, né, essa amplitude do 0, 0, do 1, 0, essa amplitude utilizada aqui, ela teria que ser maior, muito maior do que essa. Perfeito? Porque essa amplitude utilizada aqui. Isso faz com que eu gaste mais energia se eu quiser ter a mesma distância, né? Mais potência no sinal para eu ter a mesma distância usando o 8 PSK. Constelação de 8 PSK. Bom, a relação entre a taxa de modulação e a largura de banda no PSK, né? Novamente, largura de banda é número de bounds, igual ao número de bounds. A taxa de sinalização, ela reflete exatamente qual é a largura de banda ocupada pelo sinal. Certo? Então, temos uma frequência central e sempre variando de FC menos a taxa de bounds sobre 2 até FC mais a taxa de bounds sobre 2. Então, vamos a alguns exemplos aqui. Bom, determinar a largura de banda
para um sinal 4PSK transmitido a 2000 bps. Considere que a transmissão ocorre no modo Half Duplex. Então, se é 4PSK, a taxa de modulação é numericamente a metade da taxa de transmissão. Assim, a taxa de modulação vai valer 1000 bounds. Né? Se eu estou levando 2 bits por cada bound, a taxa é 2000 bits por segundo, então, taxa de modulação 1000 bounds, metade do... O sinal PSK, ele requer uma largura de banda igual à taxa de modulação. Logo, a largura de banda vai ser 1000 Hz, ou 1 kHz. Agora eu pergunto, qual seria então a eficiência espectral nesse caso aqui? Número de bits, não é isso? Bits por segundo por hertz, né? Então ela tem uma largura de banda de 1 kHz, 2000 bits por segundo, 2000 dividido por 1000, eficiência espectral 2. Né? Eficiência espectral 2. Outro exemplo. Dada a largura de banda de 5 kHz para um sinal 8PSK, quais são as taxas de modulação e de transmissão, respectivamente? Né? Bom, a TEC-PSK, a taxa de modulação é numericamente igual à largura de banda. Significa, então, que se a largura de banda é 5 kHz, a taxa de modulação é 5.000 bounds por segundo. Porém, a técnica utilizada é 8PSK, que transmite o quê? 3 bits por símbolo. 3 bits por bound. Né? Então, transmite 3 vezes a taxa de modulação. Portanto, a taxa de transmissão de dados vai ser 15.000 bits por segundo. O que nos dá uma eficiência espectral de quanto? Pego aqui os 15.000 bps, divido pelos 5.000 bounds, ou perdão, pelos 5.000 kHz, né? 5.000 kHz, que é a largura de banda. Nesse caso aqui é igual, mas tem situações que vai ser diferente. Então vai ser 15.000 dividido por 5.000, 3. Então essa é a eficiência espectral do 8PSK. 3. Ok, pessoal? Muito bem. Agora vamos falar um pouco sobre a técnica de amplitude em quadratura, né? Que é a combinação lá do ASK com PSK que a gente já viu. Na verdade, a ideia é aumentar o número de bits que a gente pode transmitir, né? Mantendo uma distância considerável. Vocês observaram que eu tinha o 4PSK e o 8PSK para uma mesma amplitude de sinal, né? O 8PSK tinha os pontos muito mais próximos, né, do que o 4PSK. Né? Os pontos eram mais próximos. Consequentemente, a probabilidade de erro é maior no 8PSK do que no 4PSK. Certo? Mesma coisa vai acontecer com os ASKs da vida. Né? À medida que eu vou para uma mesma amplitude, eu vou botando mais pontos, 4SK, 8SK, eu vou diminuindo a distância, né, para uma mesma amplitude do sinal. Vou diminuindo a distância entre os pontos, o que aumenta o número de a probabilidade de erro. Bom, mas a ideia é aumentar a eficiência espectral, não é? Sempre tentar utilizar o máximo canal e com a eficiência espectral máxima. Então, há uma tendência de se aumentar, né, a quantidade de bits que eu vou levar por símbolo. Quanto mais bits eu levar por símbolo, melhor. Só que usando simplesmente ASK e PSK, né, à medida que eu aumento o símbolo, o número de bits, né, no símbolo, a distância vai diminuindo muito rapidamente. Por isso, então, que começaram a estudar essas técnicas de combinação, né, para que mesmo que eu aumente o número de bits, a distância não diminua tão rapidamente entre os pontos. Tá certo? Então, ou seja, para uma mesma taxa de modulação, eu tento aumentar o número de bits, que é para justamente aumentar a eficiência espectral. Tá certo?
Aqui, por exemplo, estou levando 3 bits, né? Estou aqui com um segundo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bounds, taxa de modulação 8 bounds. Como eu estou levando 3 bits por bound, eu tenho então 24 bits por segundo. Tá certo? E aqui, olha, temos uma variação tanto de amplitude quanto de ângulo. Tanto de amplitude como de ângulo. E nesse caso aqui eu preciso de 8 combinações diferentes de amplitude e fase, né? De amplitude e ângulo. Por quê? Cada combinação de bits ela vai ser enviada a partir de uma característica do sinal, uma amplitude específica e uma fase específica. Tá certo? Nesse caso aqui é o 8QAM, né? E o 8QAM ele pode, por exemplo, ser construído de diversas maneiras diferentes. Essa aqui, por exemplo, é a constelação 4QAM, muito semelhante a 4PSK, obviamente, né? E temos aqui, por exemplo, uma das formas de se colocar a constelação para o 8QAM. Neste caso aqui, essa constelação de 8QAM, como eu tenho que trabalhar com 8 combinações, eu estou usando 2 amplitudes com 4 fases. 2 vezes 4, 8 combinações diferentes, né? Poderia estar usando, por exemplo, 4 amplitudes com 2 fases. 4 amplitudes com 2 fases. Poderia estar usando, por exemplo, essa combinação de maneira a sempre dar múltiplo de 8, né? Sempre aqui. No caso aqui, são 2 amplitudes e 4 fases. Então, eu tenho essa amplitude, tenho essa amplitude e 4 fases para cada amplitude. Certo? Então, 8QAM. Que uma constelação 16QAM, ela tem várias maneiras de ser colocada também, né? Posso ter 3 amplitudes e 12 fases. Que essa é a forma mais comum, né? mais encontrada da utilização do 16QAM. Né? Essa é a forma mais comum. Estou usando 3 amplitudes e 12 fases. 4 amplitudes e 8 fases, né? E aí nem todos os pontos, né? Nem todos os pontos e fases, né, vão ser ocupadas por pontos. Aqui é a mesma coisa, nem todos os pontos, né? E amplitude e fase serão ocupados. Ou 2 amplitudes e 8 fases. Também 16QAM. Mas a mais comum é essa aqui, essa forma aqui. Então vamos lá. Uma constelação consiste de 8 pontos igualmente espaçados sobre um círculo. Se a taxa de transmissão vale 4.800, qual é a taxa de modulação? Taxa de transmissão, 4.800 bits por segundo. 8 pontos corresponde a 8 combinações de bits, né? Então, significa que a potência de 2, que dá 8, é 3, né? São 3, então, o número de bits por símbolo. Então, cada símbolo leva 3 bits, tá certo? Então, a taxa de modulação, vou pegar os 4.800 dividido por 3, dá 16, né? 1.600, né? 1.600 bounds. Ou seja, aqui, a constelação sugere uma modulação de 8 PSK, 8 pontos igualmente espaçados no círculo. 45 graus entre si, temos 2 elevado a 3, 8 combinações, 3 bits simultaneamente num único intervalo de modulação, assim a taxa de modulação é 4.800 por 3, 1.600 bounds. Tá certo? Outro exemplo. Determine a taxa de transmissão de um sinal modulado a 1.000 bounds num sistema 16QAM. Bom,
Sinal 16 QAM transmite 4 bits por modulação. 16 log 2, 16 é 4, né? Então, 4 bits. Se eu tenho 16 pontos, 16 formas diferentes, né? São 16 combinações diferentes de bits. Com 4 bits eu tenho 16 combinações diferentes. Então, estou levando 4 bits. Ora, se o bounds, né, a taxa de modulação é 1000 bounds, obviamente a taxa de transmissão vai ser 4 vezes 1000 bounds, 4000 bps. Outro exemplo. Determine a taxa de modulação de um sinal 64 QAM transmitido a 72.000 bps. Ora, 64 QAM transmite 6 bits, né? 2 elevado a 6 dá 64. Então, para 6 bits, eu tenho 64 combinações diferentes, que são 64 pontos da constelação 64 QAM. Né? Então, são 6 bits por modulação, por símbolo. Logo, se eu tenho 72.000 bits, qual vai ser a taxa de modulação? Basta dividir 72.000 por 6, né? Vou ter então 12.000 pounds. 12.000 pounds. Agora, uma perguntinha que na verdade vamos preencher esse quadro, né? Onde a gente vai entender algumas diferenças aí, no que diz respeito à modulação digital e analógica. Modulação digital, vocês estão vendo aqui comigo, modulação analógica, vocês viram lá em Teoria da Comunicação, Teoria das Comunicações 1, né? Então, por exemplo, quando eu falo em taxa de erro de bit, isso ocorre com o quê? Só na digital? Só na analógica? Ou em ambas? Quando eu falo de largura de canal existe só na modulação digital? Só na modulação analógica? Ou em ambas? Quando eu falo de taxa de transmissão ela existe só na modulação digital? Só na modulação analógica? Ou em ambas? E quando eu falo de regeneração, só é possível na modulação digital? Só é possível na modulação analógica? Ou é possível em ambas? Então pensem um pouco e tentem preencher o quadro aí. Muito bem, vamos à resposta então, senhores. Olha lá. Taxa de erro de bits para início de conversa. Na transmissão analógica, eu não transmito bits, né? Transmito o valor da grandeza específica, o sinal analógico. Só transmito bits quando eu transformo o sinal em dígitos, né? Aí eu tenho bits. Então, taxa de erro de bits só vai existir na modulação digital, tá certo? Largura do canal, ora, tanto o canal analógico quanto o canal digital, ou seja, tanto na modulação analógica quanto na modulação digital, eu vou ter uma largura de canal que vai suportar a minha transmissão. Então, ambas. Taxa de transmissão, ora, taxa de transmissão é bits por segundo. Como eu só tenho bits na transmissão digital, só vou ter taxa de transmissão na modulação digital. Regeneração. O que significa regeneração? Significa pegar a informação que foi contaminada com interferência e com ruído e recuperá-la, colocá-la exatamente como ela foi gerada originalmente. Isso é possível na analógica? Não. Uma vez que o ruído é inserido na modulação analógica, pronto, eu não consigo mais retirá-lo. Quando trata-se de bits, bom, aí eu faço a recuperação dos bits e retransmito aquela informação só com os bits, retirando todo o ruído que, porventura, venha a compor o sinal. Então, eu tenho condições de fazer uma regeneração quando a transmissão é digital, quando a modulação é digital. Tá certo?
Muito bem, pessoal. Agora vamos então para o Octave aprender como construir o modulador ASK e o modulador PSK. Primeiramente, esses dois modelos, né? Então vamos lá para o editor. Eu já tenho aqui um arquivo com o modulador ASK que eu construí e um outro com o modulador PSK que eu construí, né? Para a gente, um script, né? Para a construção do... Vamos começar com a ASK. Bom, primeiramente, estou definindo aqui, NB, seria o número total de bits a ser transmitido, né? Só para a gente poder gerar um vetor de bits, USB aqui, ó. Vetor de bits 0 e 1, né? Valores 0 e 1, aleatório, do tamanho do número de bits. Posteriormente, aqui vem a taxa de bits, que eu vou transmitir, a taxa de transmissão, né? No caso aqui, 1 kilobit por segundo, né? Tá certo? Bom, se ele é 1 kilobit por segundo, qual é o tempo final de transmissão? Número de bits dividido pela taxa. Vai ser a duração do trem de bits, né, que eu vou transmitir. Aí depois vem a sinalização. Como é que funciona a sinalização? Qual é a taxa de modulação? Vou colocar a mesma taxa de modulação porque eu vou transmitir em ASK. Né? ASK, eu tenho duas amplitudes, uma para o 0 e outra para o 1. Né? Então, cada símbolo leva 1 bit, então a mesma taxa de bit é a mesma taxa de sinalização ou taxa de modulação. Então, aqui só para a gente, depois se precisar fazer uma função, né, que a gente pegue o nome para poder escolher a modulação, né? Então eu estou definindo uma variável TP ASK. Por enquanto não vou precisar dela não, eu vou fazer tudo no script, tá certo? Frequência central, seria a frequência central da portadora que vai levar a informação. E θ, né, no caso aqui, como eu vou fazer a modulação na amplitude, o θ vai ser 0, né, trabalhar com θ igual a 0, a fase da portadora. Bom, agora vamos definir os parâmetros de amostragem desse sinal. Então está aqui, o primeiro parâmetro de amostragem, eu coloquei aqui 160 amostras por bit, né? 160 amostras, ou seja, eu estou com valores discretos aqui no meu computador, né? Então, vou representar o sinal em amostras no tempo, né? E cada bit vai corresponder a 160 amostras, tá certo? Logo, o número total de amostras vai ser o número de bits vezes o número de amostras por bit. Né? Bom, consequentemente, o período de amostragem é o tempo total do trem de bits dividido pelo número de amostras. Que aí eu vou ter de quanto em quanto tempo eu estou fazendo uma amostragem. Construo o vetor T como? Começa em 0, de TS em TS, tempo do período de amostragem até em período de amostragem, até o tempo final menos TS, que é o tempo que é o vetor tempo. A frequência de amostragem, obviamente, é 1 sobre o período de amostragem. E aí vamos construir a sequência de bits, né? Sequência de bits, já com a sua quantidade de amostra por bit lá, né? De 160 amostras. Por isso que eu vou repetir aqui aquela sequência binária, ó, N, NAB vezes, né? E depois vou fazer um reshape para colocar tudo na mesma linha. Né? No final vou ter uma sequência com NS amostras, onde cada NEB amostra corresponde a um bit. A amplitude. Aqui a gente pode trabalhar a amplitude da seguinte maneira. Como eu estou modulando a amplitude, que vai variar a amplitude, vai depender da minha sequência, né? Cada valor de bit que tem aqui, na sequência, vai corresponder a uma amplitude. Como eu tenho valores zeros e uns aqui, né, 0 mais meio, né, vai dar meio volt de amplitude para o 0. Quando for 1 mais meio, vai dar 1,5 volt de amplitude para 1. É óbvio que isso aqui foram as duas amplitudes que eu escolhi para o nosso caso aqui, né? Bom, o sinal, então, aí vem a minha portadora. Aí, vezes cosseno de 2π FC. FCT mais θ.
né? Que é aquela expressão da portadora. Meu sinal, estou modificando os AIs, né? O meu sinal então vai modificar em duas amplitudes. Aqui eu estou plotando, né, o sinal no tempo, vetor tempo mais o sinal, plotando o sinal no tempo. Esse aqui é o espaçamento em frequência, né, que é a frequência de amostragem dividida pelo número total de amostras. E aí eu vou criar o vetor frequência, de menos f sobre 2, de espaçamento de frequência em espaçamento de frequência, até fs sobre 2 menos um espaçamento de frequência. Porque do mesmo jeito que aqui eu tinha o zero, precisei subtrair ts aqui eu tenho zero no meio, preciso subtrair um df aqui para ficar com o mesmo número de amostras do vetor frequência igual ao do vetor de sinal, igual ao vetor de tempo. E por fim, vou plotar aqui no subplot 2, né, a FFT do sinal, para a gente ver qual é a largura de banda que ela ocupa, né? Então, lá, o FFT ABS, da FFT do sinal, o FFT shift é porque a FFT ela me dá os valores positivos de frequência primeiro, depois os valores negativos. E o meu vetor frequência está construído ao contrário, né? Está construído com os valores negativos primeiro e depois os valores positivos. Tá bom? Por isso o FFT shift aqui no sinal. Vamos rodar e ver como é que fica o meu gráfico de... Vamos ver aqui como é que fica o meu gráfico de... Então aqui eu tenho o meu sinal. Vou ampliar o sinal aqui um pouquinho, só para a gente ampliar uma parte do sinal aqui, né? Vamos pegar essa parte aqui. Então tem aqui as diferentes amplitudes. Amplitude 1, amplitude 2. Amplitude 1, amplitude do 0 é essa aqui. A amplitude do 1 é essa aqui. E aqui nós temos o espectro do sinal. Veja que eu tenho uma boa quantidade de componente contínua no caso aqui, né? Centrado na portadora, né? Então tenho centrado na portadora uma boa densidade de potência. Vamos pegar só aqui embaixo, né, para poder a gente ter uma ideia. Vou pegar um pouquinho mais, vou pegar aqui um pouquinho menos. Então tá aqui. Então, a minha vai de aproximadamente aqui, né, quando eu pego em 3 dBs aqui da parte da envoltória aqui da largura de banda, né, pegar em 3 dB vai de quanto? Vai de aproximadamente 500 até aproximadamente 1500. Né? São os valores da largura de banda. De 500 a 1500 dá 1000, que é a mesma largura de banda, igual à taxa de sinalização. Tá certo? Então essa é a característica do sinal. Perfeito? Essa é a característica do sinal. Vamos agora fazer algumas modificações. Por exemplo, se eu quiser mudar a quantidade de amplitudes aqui, né? Depois aí eu tenho que combinar aqui que eu não vou mais gerar os valores de bits, eu vou gerar as possíveis combinações de bits. Aqui é porque eu tenho duas, né? 0 e 1, bit 0 e bit 1. Mas suponha, por exemplo, que eu fosse ter 2 bits por símbolo. Então eu vou gerar as combinações. Combinação 0, combinação 1, combinação 2, combinação 3. Vamos ver aqui no modulador PSK que eu fiz justamente dessa maneira, né? Dessa maneira. Então vamos lá. Primeiro, na verdade, em vez de construir o vetor de bits, vou construir o vetor de símbolos, né? Então vou botar aqui o vetor de símbolos. Por quê? Porque eu vou trabalhar aqui agora não como eu estou transmitindo, não é mais um bit por símbolo, eu estou transmitindo mais de um bit por símbolo. Então, eu vou gerar aqui 100 símbolos, o total agora, são 100 símbolos. O RAND-I agora vai de 0 a 3, porque são 2 bits, né? Então, com 2 bits eu consigo 4 combinações. 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 2 e 1, 1, 3, né? Então, tem aqui a parte de geração dos símbolos. Então, eu gerei 100 símbolos. Taxa de símbolos 1000, que é a taxa de modulação. O tempo final, número de
de símbolos, né? Dividido pela taxa de símbolos, duração do trem de símbolos. Aí vem a parte de taxa de bits, 2 vezes a taxa de símbolo. Por quê? Porque eu estou levando 2 bits por símbolo aqui, né? Bom, 4 PSK, são 4 fases. A fase vai desde 0 até 3, né? Perfeito? Então são 4 fases. Frequência central a mesma, da portadora. Amplitude agora, eu vou fazer amplitude 1, uma única amplitude, né? Porque vai modular em fase. Aí, número de amostras por bit, vou continuar com aquele 160, né? Número de amostras por símbolo, né? No caso aqui. Então, o número de símbolos. O número de amostra total vai ser o número de símbolos vezes o número de amostras por símbolo. O período de amostragem, tempo final dividido pelo número de amostras, mesma coisa. E o vetor tempo construído do mesmo jeito. Frequência de amostragem, igual a 1 sobre período de amostragem, igualzinho. Bom, aqui nós vamos fazer a nossa sequência de símbolo. Lá eu fiz a sequência de bits, né? Agora eu estou fazendo a sequência de símbolo. Só que eu estou pegando a sequência de símbolos, repetindo ela NAB vezes. Mesma coisa. E agora os tetas, né? Em vez de eu calcular aqui as amplitudes, eu vou calcular os tetas. Então, a sequência de símbolos vezes π sobre 2. Porque se for 0, dá 0 vezes π sobre 2 dá 0. A outra é 1, π sobre 2 dá 1, dá π sobre 2. A outra, 2 vezes π sobre 2 dá π. 3 vezes π sobre 2 dá 3π sobre 2. Ou seja, fiquei com os valores 0, 90, 180 e 270 em graus, né? Que é o θ. Estou encontrando as fases. Lá o sinal, então, vai ser a minha única amplitude, cosseno 2πfct mais θi, que vai depender da sequência, né? Vou plotar aqui, então, novamente o sinal, calcular o vetor frequência, né, com o seu df, e plotar a FFT do sinal. Vamos ver como é que fica isso aqui agora. Vamos lá. Veja aqui. A gente tem aqui, então, o sinal. Vou ampliar uma parte do sinal aqui para vocês terem uma ideia de como fica a modulação em fase. Então, está aqui. Então, mudou a fase, mudou o símbolo, muda a fase, né? Mudou o símbolo, muda a fase. E aqui, vamos pegar aqui a nossa largura de banda do sinal. Então, está aqui. Aproximadamente, quando pega aqui, cai a 3 dB, né? 500 até 1500. Então, tem uma largura de banda também de 1000, que é a taxa de modulação. Tá certo? Aproximadamente. Bom, com isso, nós aprendemos a construir um modulador ASK e um modulador PSK. Aqui o modulador ASK, se eu quiser fazer com 4 ASK, por exemplo, eu vou criar os símbolos, como eu fiz aqui. Aqui, se eu quiser o BPSK, que é o com 2 só, em vez de botar símbolo aqui, eu vou botar os bits, como eu fiz aqui no ASK. Ok, pessoal? Então, depois, nas próximas aulas, nós vamos ver como fazer a modulação de amplitude em quadratura, que é o QAM, né? Tá certo? Existem outras funções que já fazem isso direto, mas eu quis destrinchar aqui para vocês, né? Para vocês entenderem como é que isso é feito. Aqui na janela de comando, se vocês pkg list, né? Então você tem aqui a communications, o pacote communications, que ele já tem uma série dessas funções para fazer a modulação, né? Para gerar símbolos, para fazer a modulação. Então ele já tem uma série de funções próprias aqui nesse pacote communication. Tudo bem?
Outros pontos que você vai precisar é no pacote Signal, né? Também vai precisar de algumas coisas do pacote Signal. Então, é só carregar esses dois pacotes e utilizar essas funções próprias que já existem aqui. Ok? Bom, por hoje vamos ficar por aqui, né? E a gente se encontra na próxima videoaula.